Pessoal, nós vamos agora para o capítulo 3 da nossa bibliografia, que é um capítulo dedicado ao movimento bidimensional. Bom, lembrando que o capítulo anterior era um capítulo dedicado ao estudo do movimento unidimensional, portanto nós estamos agora migrando para um caso um pouco mais geral. Bom, inicialmente nós vamos contextualizar esse tipo de movimento e logo em seguida eu vou apresentar para vocês uma ferramenta que é certamente conhecida de vocês, que é muito importante e também bastante utilizada em física, que são os vetores. Bom, imagine que nós temos aqui então uma trajetória bidimensional. Claro que você vai ter que entender essa trajetória então como uma trajetória contida no plano da lousa, e está aqui claramente apresentado para vocês uma trajetória em duas dimensões. Pessoal, uma ferramenta extremamente útil que não foi enfatizada no capítulo anterior devido à simplicidade do tipo de movimento que nós estudamos nesse capítulo. No entanto, agora, essa ferramenta é extremamente importante e bastante útil, que é o que nós chamamos então de sistema de coordenadas, ou sistema cartesiano, ou sistema de referência, caso você queira. Para estudar o movimento bidimensional, um sistema de referência, um sistema de coordenadas é extremamente importante. É certamente sabido de vocês também que o movimento é algo relativo, ou seja, eu preciso de uma referência para dizer se existe movimento ou não existe movimento para um determinado contexto ou para um determinado sistema. Bom, claro que quando nós trabalhamos no movimento unidimensional, quando queríamos determinar posições ou distâncias, implicitamente nós estávamos olhando para um sistema de referência, claro, mas era basicamente uma reta. O sistema de referência para um movimento unidimensional pode ser basicamente uma reta ou a reta real, caso você queira. Aqui no movimento bidimensional, nós definimos então o plano cartesiano como um sistema de referência. E a partir então de definir esse sistema de referências, nós podemos então, de um certo modo, localizar esse móvel tendo em vista aí uma referência. Bom, pessoal, vocês vão acostumar com essa ideia, principalmente porque isso é uma prática em física, trabalhar com sistemas de coordenadas, e é o que eu recomendo para vocês de agora em diante, dar importância para o sistema de coordenadas, porque em uma diversidade de problemas, o sistema de coordenadas será fundamental. Uma coisa que nós já dizemos aqui desde o início é que o sistema de coordenadas, ou a localização do sistema de coordenadas, onde você vai colocar o sistema de coordenadas no seu problema para interpretar o movimento ou para interpretar o seu sistema, existe uma certa arbitrariedade nessa escolha. O que eu quero dizer você pode colocar o seu sistema de coordenadas, ou o seu sistema de referência, aonde você quiser, ou com a origem no local ou no ponto onde você queira. Mas é claro que existem escolhas que você faz para o sistema de coordenadas que vai facilitar a sua vida do ponto de vista matemático. Bom, aqui claro que nós estamos num problema bastante geral, então, como eu disse, eu posso colocar o meu sistema de coordenadas ou meu sistema de referências com a origem onde eu quiser. Ou então, de uma forma bastante arbitrária, eu vou colocar aqui o meu sistema de referência. Aqui eu tenho o eixo Y do meu sistema, e aqui então eu tenho o eixo X do plano cartesiano, ou do meu sistema de referências. Tendo agora um sistema de referência, pessoal, eu posso então atribuir a cada ponto dessa trajetória, ou caso você queira, a cada posição ocupada pelo eventual móvel que descreveu essa trajetória. Então imagine, por exemplo, que eu tenho um móvel aqui exatamente nesse local dessa trajetória. Eu posso atribuir então a esse ponto, a esse local, ou caso você queira, a essa posição, um par ordenado. E esse par ordenado então será a localização, ou dará a localização desse móvel. E aí nós sabemos então que esse ponto, ou essa posição,
ela pode ser associada aqui com uma coordenada x, que eu vou chamar aqui, vamos chamar de x0, e também ela pode estar associada aqui a uma coordenada y, que eu vou chamar de y0. E, portanto, então, as posições ao longo dessa trajetória são identificadas por pares ordenados. Essa é, de fato, uma maneira bastante prática de localizar ou de dar a posição de um objeto que descreve uma trajetória bidimensional. Pessoal, outra coisa que está implícita aqui é o seguinte: quando eu descrevo um movimento bidimensional com o auxílio de um sistema de coordenadas, eu posso dizer que esse movimento bidimensional possui projeções nos eixos do meu sistema de referência. Ou seja, quando esse móvel descreve então essa trajetória, esse movimento bidimensional ele vai ter então uma projeção unidimensional aqui no eixo X e também uma projeção unidimensional no eixo Y. E a grande vantagem de ver esse movimento do ponto de vista das suas projeções é que as projeções do movimento nos eixos do sistema de referência são completamente independentes. Isso é realmente uma grande vantagem, porque em inúmeros casos lidar diretamente com a trajetória bidimensional pode não ser matematicamente simples. No entanto, se eu vejo esse movimento então do ponto de vista da projeção no sistema de coordenadas ou nos eixos coordenados, de fato o problema fica tratável matematicamente. Essa foi uma discussão que Galileu travou com os gregos. Os pensadores gregos não entendiam então a independência das projeções de um movimento bidimensional na horizontal e na vertical. Esse foi então um embate entre Galileu e os pensadores gregos. Galileu tentou provar por muitos argumentos e também por experiências práticas essa independência. Os gregos, por exemplo, acreditavam que se você tem, por exemplo, um barco que descreve uma trajetória retilínea com velocidade constante, e se você sobe no mastro desse barco e solta ou abandona um objeto, então eles acreditavam que, pelo fato do barco estar em movimento, mesmo que estivesse com velocidade constante e em linha reta, eles acreditavam que o objeto que foi abandonado não cairia exatamente no pé do mastro, ele cairia para trás do barco. E na verdade Galileu propôs aí uma série de experiências mentais para desmistificar esse fato, que se você tem de fato um barco que descreve uma trajetória retilínea com velocidade constante e você abandona um objeto do mastro do barco, certamente esse objeto irá cair no pé do mastro. Ou seja, de outra maneira, para um observador que está na praia observando essa queda desse objeto, é óbvio que ele não vai ver uma trajetória retilínea. Para esse observador, essa é uma trajetória bidimensional. No entanto, para um observador no barco, o que você tem efetivamente é uma trajetória retilínea. Dito de outra maneira, então, o que nós temos é que o movimento horizontal desse objeto que está caindo do mastro é completamente independente do seu movimento vertical de queda. Bom, pessoal, só para enfatizarmos ainda mais essa discussão, nós poderíamos pensar, por exemplo, num lançamento aqui horizontal. Então imagine que eu tenho aqui uma parede. Aqui nós temos então um nível mais baixo. E nós temos aqui então um objeto que pode ser uma bola que vem aqui rolando da esquerda para a direita e ela vai ser então atirada aqui horizontalmente. E obviamente a trajetória que se espera é aqui essa trajetória pontilhada. Bom, esse aqui é efetivamente um assunto do ensino médio, mas ilustra muito bem tudo isso que eu estou dizendo para vocês. Claro que eu posso colocar o meu sistema de referências aqui. Bom, posso colocar aqui o eixo Y
e posso colocar o eixo X, que exatamente no nível do solo. Esse aqui então vai ser o meu eixo X, e eu tenho aqui então meu sistema de referência. Como eu disse para vocês, não é obrigatório colocar o sistema de referência com a origem aqui. Essa foi basicamente uma escolha que eu fiz. Mas o fato é que, enquanto essa bola descreve essa trajetória, que é obviamente uma trajetória bidimensional, não é uma trajetória em linha reta, o que nós temos é que a projeção do movimento dessa bola na vertical, ou caso você queira no eixo Y, é um movimento em linha reta. Você pode acompanhar da seguinte maneira: imagina então que essa mão aqui vai ser a bola descrevendo esse movimento, e aqui então eu tenho a projeção do movimento no eixo Y. Enquanto a bola descreve a sua trajetória, a projeção do movimento é em linha reta. Basicamente, pessoal, o que nós temos aqui é que enquanto a bola faz a sua trajetória bidimensional, a projeção em Y descreve um movimento retilíneo uniformemente acelerado. Esse movimento de queda aqui é uma queda livre, ou seja, a projeção desse movimento bidimensional na vertical é uma queda livre, ou é um movimento unidimensional uniformemente acelerado. Então, basicamente, o que se tem é isso. A projeção descreve um movimento unidimensional e mais acelerado. E por outro lado também nós temos que a projeção do movimento bidimensional dessa bola no eixo X é também um movimento unidimensional. Nós sabemos muito bem disso, que a projeção do movimento bidimensional dessa bola no eixo X é um movimento retilíneo uniforme, é um movimento unidimensional uniforme, caso você queira. Essa é uma informação que vocês têm desde o ensino médio, mas essa ideia de tratar um movimento bidimensional do ponto de vista das suas projeções na horizontal e na vertical só pode ser utilizada efetivamente devido ao fato de que essas projeções do movimento bidimensional são completamente independentes. Pessoal, voltando aqui então ao caso mais geral que eu propus inicialmente, eu vou definir então a ferramenta matemática conhecida como vetor, que é certamente conhecida de vocês também, e eu gostaria de deixar aqui registrado de forma bastante enfática que esta é uma ferramenta muito útil na física e muito utilizada também. Portanto, fica a recomendação para vocês, deem o valor devido, deem a importância devida a esta linguagem, que será bastante utilizada aí em toda a vida acadêmica de vocês. Bom, o que será então um vetor? Inicialmente eu vou definir esse vetor num contexto restrito, mas depois nós generalizaremos então essa ferramenta para casos mais abrangentes. Mas inicialmente aqui eu vou restringir essa ferramenta matemática, esse vetor, ao caso da posição. Ou seja, o que eu vou definir aqui a critério é um vetor de posição. Bom, o que seria então um vetor de posição? Ele vai ser uma seta, basicamente, que sai da origem do meu sistema de referências, por isso que eu tenho que ter aqui um sistema de referências, e vai localizar então, ou vai terminar no ponto onde o móvel se encontra naquela trajetória, ou em algum ponto da trajetória. Essa seta então é o que nós definimos como vetor. E aí novamente eu digo, esse vetor aqui é um vetor de posição, mas na verdade o vetor em física ou em exatas de um modo geral é uma ferramenta que é utilizada para representar grandezas que nós chamamos de grandezas vetoriais. Nós sabemos que as grandezas em física são divididas em dois grandes grupos. Existem as grandezas que não são vetoriais, que em geral são chamadas de grandezas escalares. Existem as grandezas vetoriais. E a grande diferença entre elas é que as grandezas vetoriais necessitam, para ser bem caracterizada, ou para ser completamente caracterizada, de uma orientação. Enquanto que as grandezas escalares não precisam de orientação, ou de direção e sentido. Ou seja, na verdade um vetor, então, ele pode ser associado aí com uma diversidade de grandezas em física.
mas das grandezas que nós já vimos até agora, tem que ficar claro para vocês que, por exemplo, a velocidade também é uma grandeza vetorial. A velocidade, além de uma magnitude, além de um número, ela possui também uma orientação. Possuir uma orientação quer dizer possuir uma direção e um sentido. Então, nós dizemos que um móvel tem, por exemplo, velocidade de 40 km por hora para a direita ou para a esquerda na horizontal, ou para cima, para baixo na vertical. Ou seja, a velocidade é uma grandeza vetorial, portanto, ela pode ser representada por um vetor. E nós temos inúmeras outras grandezas vetoriais. A aceleração também é uma grandeza vetorial. A força é uma grandeza vetorial, que é uma grandeza que nós ainda discutiremos bastante. Por outro lado, nós temos então as grandezas escalares, que não tem a menor razão para ter uma orientação. E aí nós podemos dizer, por exemplo, da temperatura, da massa, do tempo. Essas grandezas são grandezas escalares. Bom, pessoal, então como eu disse, aqui eu defini um vetor de posição. Portanto, a posição agora vai ser um vetor, bem como um deslocamento também será dado por vetor, ou pode ser dado por um vetor. Aqui vai ser bastante importante definirmos as notações que utilizaremos, ou seja, as letras que denotam vetores. Então aqui, por exemplo, eu posso chamar esse vetor de D. E sempre que estivermos denotando um vetor, a letra vai ter aqui uma seta em cima. É claro que essa aqui é a notação mais prática para o nosso contexto, mas você pode encontrar outras notações eventualmente em algum livro por aí. Mas essa vai ser a notação que eu vou utilizar. Então, um vetor ou uma grandeza vetorial sempre vai ser denotada com uma letra ou por uma letra com uma seta em cima. Bom, pessoal, definido então o que é um vetor, no caso aqui eu tenho o vetor de posição, um vetor que localiza um ponto na trajetória. A nossa missão agora é basicamente relembrar a álgebra que de fato está associada com esse ente matemático ou com essa ferramenta matemática. O que nós criamos aqui agora é um ente matemático e associado com esse ente matemático existe toda uma álgebra que você precisa dominar muito bem, por sinal. E é isso que nós vamos fazer agora, apresentar de modo bastante enxuto as regras principais associadas com a álgebra vetorial. Quando eu falo de álgebra vetorial, efetivamente o que eu estou dizendo é como operar com essa ferramenta nova, ou com esse ente matemático novo. Operar que eu digo é como adicionar, ou como subtrair, ou como multiplicar com vetores. Bom, pessoal, definido então o que é um vetor, nosso próximo passo é aprender a operar com esse ente matemático. Como vocês já devem ter percebido, esse ente matemático possui características geométricas, ou seja, um vetor ele é um segmento de reta. Portanto, nós teremos que utilizar aqui algumas regras de geometria para operarmos com esse ente matemático. Bom, dentro do contexto então da álgebra vetorial, a primeira operação que nós vamos definir aqui é a adição, ou seja, como adicionar vetores. Então, está dado aqui dois vetores quaisquer. Eu te dei aqui um vetor de forma bastante arbitrária, um vetor que eu denotei por A, é um vetor que está na direção vertical e no sentido para cima. Esse outro vetor aqui, o vetor B, ele está na direção horizontal e ele está no sentido para a direita. Claro que eu estou te dando aqui dois vetores, mas poderiam ser mais. Nós poderíamos ter dois ou mais vetores. A regra que eu vou mostrar aqui não é exclusivamente para a adição de dois vetores, obviamente. Bom, pessoal, como eu disse, o vetor ele é um ente matemático com características geométricas, então nós temos que respeitar essa característica dos vetores, ou seja, nós temos aqui que lembrar algumas regras a respeito de geometria para adicionarmos dois vetores. Mas a regra básica nós devemos unir aqui então os dois vetores, unir o vetor A ao vetor B
de tal maneira que a ponta de um vetor fique no início do outro vetor. Então eu escolhi aqui, por exemplo, trasladar o vetor A para cá. Obviamente, essa figura que você está vendo aqui é a figura necessária para fazer a adição entre esses dois vetores. Então o que você está vendo aqui já é a operação de adição. Então trasladei o vetor A daqui para cá. Obviamente não mudei aí a orientação desse vetor, ou seja, não mudei a direção e nem o sentido do vetor A. De igual maneira, eu trasladei o vetor B de tal maneira que a ponta do vetor B ficou no início do vetor A. Então, basicamente, o que eu fiz foi unir os dois vetores de acordo com essa regra, a ponta de um no início do outro. Então, está aqui os dois vetores unidos. E o vetor, então, que representa a soma, ou a adição, vai ser um vetor, então, que sai lá do início. Você pode pensar que isso daqui é como se fosse um percurso. Você vai unindo os vetores de tal maneira que esses vetores formam em um caminho, um percurso. E o vetor, então, que representa a soma vai sair lá do início do percurso, em linha reta, obviamente, e vai lá para o final desse percurso. Esse é o vetor, então, que representa a soma, ou o vetor que nós chamamos de vetor soma, né? Entre A e B. Então, pessoal, essa figura, como eu disse, ela faz parte da solução da adição entre dois vetores. Obviamente, a soma entre dois vetores é também um vetor, e a pergunta que surge naturalmente é como que é esse vetor, ou qual que é a orientação desse vetor. Então, a orientação é dada pela figura. E mais, além de conhecer a orientação do vetor que representa a soma, eu preciso saber o tamanho desse vetor. O tamanho do vetor é o que nós chamamos de módulo. Eu imagino que vocês saibam disso também, porque essa é uma informação que vocês trazem do ensino médio. Então, esse vetor A, por exemplo, ele está na direção vertical, orientação para cima, e também ele possui um tamanho, que eu não defini aqui, porque agora não é importante. Mas eu poderia ter dado um tamanho para ele, eu poderia dizer que ele tem aqui 3 centímetros, 4 centímetros. Claro que, na prática, se esse vetor for representar alguma grandeza, o tamanho do vetor, ou o tamanho dessa seta, ela vai estar associado com a intensidade da grandeza. Então, por exemplo, se você tem um vetor que representa uma força de 10 newtons, ele tem um tamanho, ou um módulo que nós dizemos. Então, aí se você tem então um vetor que representa uma força de 40 newtons, ele vai ter um tamanho maior, ou ele vai ter um módulo maior. Então, o módulo, ou a intensidade da grandeza, está associado com o tamanho do vetor. Então, além de saber a orientação do vetor que representa a soma, eu preciso saber o tamanho desse vetor, ou o módulo desse vetor. E para isso, nós precisamos então utilizar as regras da geometria. Nesse caso, especialmente aqui, seria simples. Desde que eu conheça aqui os módulos dos vetores A e B, eu faria facilmente o módulo do vetor que representa a soma através do teorema de Pitágoras. Mas é claro, pessoal, que depende do contexto. Claro que se eu tiver aqui, eventualmente, 3 ou 4 vetores para serem adicionados, eu cairia eventualmente em outras regras da geometria. Então, eu não quero engessar aqui qual tipo de regra utilizar. O fato é que vocês terão que utilizar regras de geometria, uma vez que nós estamos lidando aqui com um elemento geométrico, para determinar módulos ou tamanhos associados com vetores. Bom, o que eu estou expondo aqui é uma regra básica, e eu imagino que vocês conheçam bem essa regra. Então, nós temos aqui a regra para adição. Outra coisa, essa daqui é uma das regras utilizada para adicionar vetores. Existem outras, inclusive falarei de pelo menos mais uma regra para adição de vetores. Bom, com relação à subtração, o que seria então a subtração de vetores? Basicamente, pessoal, é uma consequência, é um caso particular da adição. Fazer o vetor A menos B, por exemplo, é o mesmo que fazer o A mais menos B. O que você precisa saber aqui basicamente é o que seria então o vetor menos B, porque adicionar vetor, você já sabe, é feito segundo a regra que foi apresentada aqui para vocês. Então, quem seria o vetor menos B? Efetivamente, o vetor menos B é o vetor B
com sentido invertido. Então, se eu quero o vetor menos b a partir do vetor b, basta eu inverter o sentido desse vetor, ou seja, colocar esse vetor para a esquerda. E a partir daí, então, fazer a menos b e adicionar a mais o vetor menos b e adicionar, nós sabemos bem, basta unir os vetores, colocando então o início de um vetor no fim do outro, liga esses vetores, assim como eu fiz aqui, e aqui nós temos então a representação do vetor diferença ou da subtração entre dois vetores. E aí novamente você pode aqui eventualmente cair em alguma regra específica da geometria para que o módulo do vetor que representa a diferença seja determinado. Bom, pessoal, aqui tem algumas questões interessantes que valem a pena ser enfatizadas, que eu imagino que seja conhecida de vocês também, mas só para relembrarmos, fazer o vetor a mais b, ou seja, vetor a mais b, é a mesma coisa que fazer o vetor b mais a. Essa é uma propriedade da adição que vale para vetores e também vale para números. A adição de números é comutativa. Fazer 2 mais 3 é a mesma coisa que fazer 3 mais 2. Ou seja, a adição obedece à propriedade que nós chamamos da comutação. A adição de vetores também é comutativa. Fazer o vetor a mais b é igual a fazer o vetor b mais a. Eu não vou fazer aqui, mas isso é um negócio muito simples de fazer, deixo para você, inclusive. Então tente demonstrar geometricamente aqui a propriedade de comutatividade da adição de vetores. A adição de vetores é tanto comutativa quanto associativa. Tudo isso é possível demonstrar com base nessa regra que eu acabei de apresentar para vocês. Por outro lado, pessoal, assim como a subtração de números, a subtração de vetores não é comutativa. Ou seja, fazer a menos b não é igual a fazer b menos a. Se você for fazer aqui, utilizando a regra que eu apresentei para vocês, o vetor b menos a, você vai ver que não vai dar o mesmo vetor, ou seja, não será igual ao vetor a menos b. Bem como também a subtração não é associativa. Portanto, subtração de vetores, assim como subtração de números, não obedece à propriedade de comutatividade e também não obedece à propriedade de associatividade. Prosseguindo, pessoal, vocês precisam saber muito bem que é possível lidar com um vetor do ponto de vista do que nós chamamos de componentes ou projeções de um vetor. Então, imagine aqui que eu tenha, por exemplo, um vetor A com orientação arbitrária. Esse vetor, então, ele possui projeções em um sistema de referência. Claro que o que eu estou fazendo aqui é um vetor que está contido no plano da lousa, e, portanto, eu vou fazer a projeção ou as projeções desse vetor simplesmente no plano cartesiano. Mas, efetivamente, esse vetor poderia estar no espaço, ele não precisa estar no plano da lousa, e, portanto, ele teria projeções em um sistema de referência tridimensional. Ou seja, eu teria, então, que utilizar o eixo X, o Y e o eixo Z também, que eu imagino que é bem conhecido de vocês. Bom, o que eu chamo, então, de projeções do vetor A, por exemplo, vai ser, basicamente, gosto de dizer que a projeção do vetor A é como se fosse a sombra dele. Então, nós temos aqui a projeção do vetor A no eixo X, é como se fosse a sombra desse vetor no eixo X, que é o que eu chamo, então, de AX. E esse vetor também vai ter uma projeção na vertical ou no eixo Y, que é o que eu vou denotar por AY. Bom, essa é uma informação extremamente importante. Você precisa saber que um vetor pode ser projetado em um sistema de referência que você eventualmente escolha no seu problema. Bom, pessoal, esse vetor A agora pode ser escrito em termos das suas componentes da seguinte maneira. Essa aqui também é uma notação bastante utilizada. No entanto, eu não vou utilizar essa notação, mas eventualmente você pode encontrá-la em alguns livros. Então, o vetor A escrito em termos das suas componentes
pode ser denotada da seguinte maneira. Aqui vai me aparecer a componente x e aqui vai me aparecer a componente y. Ou seja, se eu sei o módulo do vetor A, é possível utilizar a geometria para saber então a componente x desse vetor e a componente y. É importante escrever esse vetor em termos das suas componentes dessa forma. Ou ainda, se um vetor for dado em termos das suas componentes, você pode construir ou calcular o módulo desse vetor da seguinte maneira. O módulo de um vetor pode ser representado por essa notação, ou ainda pode ser simplesmente a letra sem a setinha em cima. E claramente nós podemos fechar um triângulo retângulo aqui, de tal maneira que aqui nós temos o próprio AX e aqui nós temos o próprio AY. E utilizando o teorema de Pitágoras, o módulo do vetor A para ser dado então pela raiz quadrada de AX ao quadrado mais AY ao quadrado. Um outro parâmetro importante, pessoal, é a inclinação desse vetor em relação à horizontal ou à vertical. Aqui eu estou representando em relação à horizontal. Caso eu queira, desde que eu conheça então as componentes desse vetor, esse ângulo alfa, ele vai ser basicamente o arco cuja tangente é dado então por AY sobre AX. Bom, eu imagino que essas expressões são bem conhecidas de vocês. Pessoal, uma outra maneira de representar um vetor de forma bastante prática e que será bastante utilizada também aqui nesse curso é a representação através dos vetores unitários. Bom, a priori, o que seriam então esses vetores unitários? São vetores, como o próprio nome já diz, com módulo iguais a 1 e vetores também que orientam os eixos do sistema de coordenadas cartesianas. Bom, então nós teremos aqui um vetor a partir da origem e que orientará o eixo x. Esse vetor, obviamente, é com módulo igual a 1 por definição. Nós teremos também um vetor que orientará o eixo y, vetor unitário também, e outro vetor que orientará o eixo z. A notação mais comum e bastante utilizada para esses vetores é o vetor que orienta o eixo x, é dado pela letra i, e com um chapéuzinho. Esse chapéu é uma notação muito comum para vetores unitários. Então nós temos a notação i chapéu para o vetor unitário que orienta a coordenada x. O vetor unitário que orienta a coordenada y será j chapéu. E o vetor unitário que orienta a coordenada z será dado então por k chapéu. Então a função desses três vetores é basicamente orientar aí os eixos do sistema de coordenadas cartesianas. De tal maneira, pessoal, que se eu tenho agora um vetor dado no espaço, esse vetor, vamos chamar de vetor A, aqui um vetor qualquer A, ele vai possuir agora projeções nos três eixos. Bom, conforme nós definimos aqui anteriormente, ele pode ser representado então como AX, AY, AZ, ou ainda, em termos dos vetores unitários, ele será dado então por AX na direção I, mais AY na direção J, mais AZ na direção K. Essa daqui então é o que nós chamamos de representação de um vetor em termos de vetores unitários. Como eu disse, essa é de fato uma representação bastante prática, nos auxilia em muitos aspectos dentro aqui do contexto da álgebra vetorial. Pessoal, como que eu poderia utilizar a representação de um vetor em termos de vetores unitários? Dentro do contexto da adição ou da subtração de vetores. Então pensa no seguinte exemplo. Eu te dei aqui três vetores, o vetor A, o vetor B e o vetor C. Eu escolhi colocar esses vetores no plano da lousa
por pura questão de simplicidade aqui, mas efetivamente as regras que eu vou mostrar aqui valem para vetores escritos no espaço. Então tem aqui 3 vetores dados no plano, e eu quero adicionar esses 3 vetores, utilizando agora a representação desses vetores em termos de vetores unitários. Bom, antes de fazer a adição, vamos escrever aqui de um modo bastante geral esses vetores em termos então de vetores unitários. A orientação do vetor A coincide aí com a orientação do eixo X e mais. Quem dá a orientação do eixo X é o vetor unitário I chapéu. Portanto, pessoal, o vetor A é a própria projeção desse vetor no eixo X e obviamente ele não tem projeção no eixo Y. Portanto, o vetor A ele pode ser escrito então como uma projeção em X na direção Y, uma vez que ele está na direção da coordenada X. Bom, o vetor B claramente possui aqui uma projeção em Y, que eu vou chamar de BY, e também uma projeção em X, que eu vou chamá-la de BX. Então nós teremos aqui que o vetor B será dado então por BX na direção Y. Aqui nós temos que ter o cuidado de perceber que a projeção em X está para negativo de X, portanto aqui é certamente um número negativo. E por outro lado, a projeção em Y está para Y positivo. Então aqui nós temos uma projeção em Y positiva, na direção J, claro. E nós temos aqui o vetor C, que também possui projeção em Y, que nós vamos chamar de CY, e possui aqui também uma projeção em X, que nós vamos chamá-la de CX. Portanto, respeitando novamente o sinal, nós temos aqui menos CX na direção Y e menos CY na direção J. Bom, esses são então os vetores escritos em termos dos vetores unitários. Bom, e quando eu quero adicionar esses 3 vetores, ou seja, eu quero A mais B mais C, basicamente o que eu tenho que fazer é só somar as componentes correspondentes. Então aqui nós temos A na direção I, menos B na direção I e menos C na direção I. Portanto, eu tenho que operar ou resolver essas componentes correspondentes. Então tem aqui AX menos BX menos CX. Essa daqui vai ser, obviamente, a componente X do vetor que representa a soma. E nós temos aqui então as componentes Y, que só tem obviamente para o vetor B e C, que devem ser também resolvidas. Então nós temos aqui BY menos CY, essa aqui vai ser a componente J, ou a componente na coordenada Y do vetor que representa a soma A mais B mais C. Portanto, pessoal, a regra geral nos diz que caso eu queira operar, ou seja, fazer adição ou subtração de vetores escritos em termos de vetores unitários, basta eu resolver as componentes correspondentes. Componente X com componente X, Y com Y e, obviamente, Z com componente Z. Pessoal, para finalizarmos, nós vamos falar agora da multiplicação de vetores. Bom, nós então temos dentro da álgebra vetorial adição, subtração e multiplicação e divisão não é uma operação definida para vetores. Por outro lado, na multiplicação nós temos 2 tipos. O primeiro deles que nós comentaremos é o produto escalar. Bom, nós temos então o produto escalar e o produto vetorial, que nós falaremos posteriormente. Bom, existem esses 2 tipos de produtos. Claro que é para abranger algumas questões mais práticas. Existem grandezas em física que são definidas com base num produto de outras 2 grandezas que são grandezas vetoriais, de tal maneira que o resultado dessa multiplicação ou o produto, em alguns contextos,
fazem sentido que a resposta ou produto seja um número, ou seja, um escalar, ou seja, não seja um vetor. E por outro lado, existem grandezas também que são definidas na física com base em uma multiplicação de vetores, de tal maneira que o produto ou resultado dessa multiplicação tem que ser necessariamente um vetor. Portanto, são definidos esses dois tipos de produtos para abranger aí, essas questões mais práticas das grandezas físicas. Bom, pessoal, falando agora então do produto escalar, dado dois vetores formando aí um ângulo qualquer entre eles, o produto escalar então vai ser o produto entre esses dois vetores, cuja resposta, ou que nós chamamos efetivamente de produto, não é um vetor, é um número. Então essa é uma característica importante, você precisa saber disso. Um produto escalar entre dois vetores tem como resposta, ou tem como produto, um número ou um escalar. A resposta não é um vetor. E mais, o produto escalar entre A e B, no caso, denotado dessa maneira, A ponto B, a gente lê A escalar B, então vai ser dado por o módulo do vetor A, que eu vou denotar simplesmente pela letra sem a seta, vezes o módulo do vetor B, vezes o cosseno do ângulo entre esses dois vetores. Bom, então essa é a definição de um produto escalar. Caso eu queira calcular o produto escalar entre dois vetores, essa é a expressão que eu utilizo. Eu ainda poderia representar esse produto escalar também em termos de vetores unitários, da seguinte maneira. Bom, digamos que eu tenha um vetor agora que pode ser escrito como AXI mais AYJ mais AZK. Bom, eu tenho também aqui agora um vetor que pode ser escrito como BXI mais BYJ mais BZK. E, portanto, eu preciso fazer agora o produto escalar entre esses dois vetores. Bom, desenvolvendo isso, então nós teremos A escalar B. Nós teremos então, vou fazer isso com certo detalhe, AXI mais AYJ mais AZK, escalar B. E B agora então vai ser BXI mais BYJ mais BZK. Bom, pessoal, aqui eu vou usar diretamente uma propriedade do produto escalar. O produto escalar obedece à propriedade distributiva. É isso que nós vamos fazer aqui agora. Então, A escalar B será... Bom, acho que não resta dúvida para vocês que AX e BX são números. Então, nós temos aqui AX vezes BX. E aqui nos aparecerá, então, I, que é um vetor, que por sinal é um vetor unitário, escalar I. Bom, prosseguindo, aqui nós teremos, então, AX BY I escalar J. Aí nós teremos agora AX BZ I escalar K. Bom, prosseguindo, pessoal, nós teremos agora então AY BX. Agora nós teremos J escalar I mais AY BY J escalar J. E finalmente aqui nós teremos então AY BZ J escalar K. Bom, então nós teremos ainda AZ BX K escalar I, AZ BY K escalar J e AZ BZ K escalar K. Bom, pessoal,
não resta dúvida, ou não deve restar dúvida para vocês, de que I escalar I, utilizando essa expressão, fica claro ver aqui que I escalar I vai ser o seguinte. Aqui vai me aparecer então o módulo do primeiro vetor, que no caso é o vetor unitário I, que é 1, o módulo é 1. Novamente vai me aparecer aqui o módulo do segundo vetor, que também é I. Então aqui vai me aparecer 1 vezes 1 e cosseno de θ, sendo que θ é o ângulo entre esses dois vetores. Como se trata do mesmo vetor, é claro que o ângulo entre eles é zero. Portanto, nós teremos aqui um cosseno de zero, que obviamente é igual a 1. Então nós teremos 1 vezes 1 vezes 1, que obviamente é igual a 1. Portanto, pessoal, I escalar I é igual a 1. E de igual maneira, J escalar J é igual a 1 e K escalar K é igual a 1. Bom, I escalar J, utilizando essa mesma expressão, de novo vai me aparecer 1 módulo de I, 1 módulo de J, e aqui nós teremos o cosseno do ângulo entre I e J. Bom, eu acho que é claro para vocês que o ângulo entre os dois vetores unitários I e J é igual a 90 graus. E cosseno de 90 graus é zero. Portanto, esse termo é nulo, esse termo também é nulo, e daí por diante. Todos esses termos cruzados vão a zero. Bom, e finalmente então, nós teremos aqui que o produto escalar de A com B, escrito em termos de vetores unitários, nos resta AX, BX mais AY, BY mais AZ, BZ. Bom, essa é uma expressão bastante importante, e essa expressão nos dá aí uma outra versão, outra maneira de se obter um produto escalar. Claro que essa aqui é a definição mais primitiva, mas eventualmente em alguma aplicação prática nós utilizamos também essa versão quando os vetores forem apresentados em termos de vetores unitários. Pessoal, finalmente nós vamos agora apresentar para vocês o produto vetorial. Como eu havia dito, o produto vetorial então vai ser a multiplicação entre dois vetores, cuja resposta, ou efetivamente o produto, deve ser um vetor. Bom, sendo agora um vetor o resultado dessa multiplicação, obviamente nós temos que nos preocupar com a orientação, ou como será definida a orientação desse produto vetorial. Mas inicialmente, caso eu queira o módulo de um produto vetorial, e mais, a notação agora será da seguinte maneira: eu vou ter agora um vetor C, que é resultado de um produto vetorial entre A e B. Bom, a diferença do produto vetorial para o produto escalar, em termos de notação, é que o produto vetorial será representado então por um X, onde lemos A vetor B, e o módulo desse vetor C, então, será dado por módulo de A, módulo de B, seno do ângulo entre esses dois vetores. Bom, essa é a definição do módulo de um produto vetorial. Mas como eu disse, pessoal, o resultado de um produto vetorial é um vetor. Portanto, nós temos que nos preocupar com a orientação, ou saber a orientação desse vetor. A pergunta aqui então seria: como fica definida a direção e o sentido do vetor C? Bom, imagino que esse é um assunto conhecido de vocês também, mas a orientação de um produto vetorial é dada pela regra que nós conhecemos como regra da mão direita. Bom, como é essa regra? O que nós fazemos efetivamente é colocar os 4 dedos da mão direita, obviamente, os 4 dedos na orientação do primeiro vetor, que aparece aqui. Então, no caso seria do vetor A. E aí nós fechamos então esses 4 dedos, ou fechamos esse vetor, imaginamos isso, que nós estamos fechando esse vetor A no vetor B. E o meu dedão, da minha mão direita, obviamente, vai estar orientando o vetor que representa o produto vetorial, ou o vetor C. Então, nesse caso aqui, eu colocaria então meus 4 dedos
na orientação do vetor A, fecho o vetor A em B e o meu dedão aponta para dentro do plano da lousa. Isso quer dizer então que especificamente nesse caso A vetor B, o vetor que representa o produto vetorial, que é o vetor C, é um vetor entrando no plano do quadro. E mais, pessoal, ele entra fazendo 90 graus com o plano do quadro. Ou seja, o resultado, o vetor que representa o produto vetorial, ele sempre forma 90 graus com o plano que contém os dois vetores originais. Bom, a notação que em geral nós utilizamos para isso, um vetor entrando no plano do quadro, eu imagino que vocês conheçam essa notação também, mas será uma bolinha com um xizinho. Portanto, esse é o vetor C, é um vetor entrando no plano do quadro. Alguém poderia questionar, em que condição isso seria diferente? Bom, eu poderia ter agora um vetor D, que seria o vetor então formado por B, vetor A. Ou seja, nessa condição, obviamente, utilizando essa expressão, o módulo de D seria exatamente igual ao módulo de C. No entanto, a orientação do vetor D não é a mesma orientação do vetor C. É a segunda regra que definimos. Então, nesse caso agora, nós teríamos aqui então o vetor B e o vetor A, formando um ângulo θ. No entanto, pessoal, nós, como eu disse, temos que colocar os nossos 4 dedos na orientação do primeiro vetor, que é o vetor B, e fechar então no vetor A. Então seria aqui, ó, vetor B e fechando no vetor A, o meu dedão aponta para fora do plano do quadro. Isso quer dizer então que o vetor D, que representa agora o resultado, né, desse produto vetorial, é um vetor saindo do plano do quadro. Então nós representamos isso como uma bolinha e um pontinho no meio. Esse daqui então vai ser o vetor D. Bom, essa regra da mão direita ela é bastante importante e eu recomendo que você treine essa regra com diversidade de exercícios para que você aprenda produto vetorial, que é definitivamente um produto extremamente importante em física. Bom, pessoal, eu não sei se ficou claro para você, mas aqui eu já deixei de forma implícita uma propriedade do produto vetorial que também é muito importante. Bom, eu fiz o produto de A com B, ou seja, A vetor B, e fiz B vetor A. E vocês viram que apesar do módulo serem iguais, o vetor C ter o mesmo módulo do vetor D, vocês viram que eles não têm o mesmo sentido. São vetores com sentidos contrários. O vetor C entra no plano do quadro e o vetor D sai do plano do quadro. Isso quer dizer que, definitivamente, A vetor B é diferente de B vetor A. Ou seja, eu estou te dizendo então que o produto vetorial não é comutativo. E mais, não vou demonstrar essa propriedade, também não é difícil de demonstrá-la. O produto vetorial também não é associativo. Eu não comentei essas propriedades para o produto escalar entre dois vetores, mas é fácil mostrar também que o produto escalar é associativo e também é comutativo. E essas duas propriedades, então, para o produto vetorial não vale. Ou seja, o produto vetorial não é associativo e também não é comutativo. Então, eu deixo essa recomendação aqui que vocês façam essa verificação. Bom, pessoal, então para caminhar realmente agora para o final, é possível também representar um produto vetorial em termos de vetores unitários e utilizando então aquelas representações que nós definimos quando estávamos falando do produto escalar, nós podemos agora dizer que A vetor B será então AXI mais AYJ mais AZK vetor BXI mais BYJ mais BZK
Bom, novamente, aqui nós podemos utilizar a distributividade e fazer então A vetor B igual AX BX I vetor I mais AX BY I vetor J mais AX BZ I vetor K. Bom, prosseguindo, nós temos então mais AY BX J vetor I mais AY BY J vetor J AY BZ J vetor K. Bom, ainda temos aqui AZ BX K vetor I mais AZ BY K vetor J e AZ BZ K vetor K. Bom, pessoal, nós precisamos então definir como que fica esses produtos vetoriais entre os vetores unitários. Bom, para termos como referência, podemos olhar aqui então para o nosso sistema de coordenadas. Bom, aqui nós podemos colocar o vetor unitário I, aqui o J e aqui o vetor unitário K. Bom, pessoal, I vetor I é o produto vetorial de um vetor por ele mesmo. Bom, aqui vai nos aparecer então o módulo do primeiro vetor, que é 1, módulo do segundo vetor, que também é 1, e o seno do ângulo entre eles. Claro que se trata do mesmo vetor, o ângulo entre eles é 0 e o seno de 0 é 0. Portanto, esse termo vai a 0, esse termo vai a 0 e esse termo vai a 0. Bom, como ficaria então os termos que sobram? Vamos escrever aqui A vetor B igual. Então aqui nós temos AX BY e vetor J. Segundo a regra da mão direita, I vetor J. Bom, então você vai ter que imaginar o I saindo do plano do quadro. Daí você vai colocar seus 4 dedos na orientação de I e fechar em J. Então nós temos I fechando em J, meu dedo aponta na orientação de K. Portanto, I vetor J é vetor K. Bom, aqui nós temos ainda AX BZ I vetor K. I saindo do plano do quadro, K na vertical para cima. Então, I saindo do plano do quadro e fechando em K para cima, o meu dedão aponta para menos J, ou seja, para a direção do eixo Y, portanto, com sentido contrário ao vetor unitário J. Tá? Então, I fechando em K, nós temos menos J. Então, aqui é menos J. Bom, prosseguindo, nós já fizemos esse também. Nós temos aqui, então, AY BX. E aqui o produto vetorial de J com I. J com I, aqui o J está para cá, fechando em I, saindo do plano do quadro, nós temos o nosso dedão apontando para menos K. Então aqui nós temos menos K. Bom, esse também já foi. Aqui nós temos AY BZ, J vetor K, J vetor K, dedão apontando para fora do plano do quadro, ou seja, na direção de I. Bom, essa aqui também já foi. E aqui nós temos então AZ BX, K vetor I. K vetor I, direção é J. Então aqui nós temos J. Esse aqui já foi também. E finalmente nós temos aqui então AZ BY e K vetor J. K vetor J, colocando aqui então
os 4 dedos na orientação de cá e fechando em J, nós temos a direção menos I. Então aqui nós temos menos I. Bom, reagrupando os termos, nós temos aqui A vetor B. Eu vou reagrupar aqui então I com I. Então nós teremos AYBZ menos AZBY. Essa vai ser a coordenada X, ou na direção do vetor unitário I, do produto vetorial de A com B. Bom, vamos agrupar agora as coordenadas Y. Então nós teremos aqui AZBX menos AXBZ. Essa é a direção J. Bom, e finalmente então nós teremos aqui AXBY e AYBX. Essa vai ser então a direção K. Bom, pessoal, então finalmente nós temos aqui a expressão que dá um produto vetorial entre dois vetores, escrita aqui em termos das componentes ou em termos dos vetores unitários. Pessoal, uma forma mais prática de escrever essa expressão é em termos de um determinante. Eu imagino que vocês conheçam isso também. Então, dados dois vetores, o vetor A em termos das suas componentes representados aí na representação de vetores unitários, nós temos aqui então AXI, AYJ e AZK. Bom, e o outro vetor, BXI mais BYJ mais BZK. Bom, o produto vetorial de A com B, ou A vetor B, ele pode ser dado pelo determinante escrito da seguinte maneira. Aqui nos aparece o vetor unitário I, aqui o vetor unitário J, aqui o vetor unitário K. Bom, nós temos o primeiro vetor aqui, que é o vetor A. Nós colocamos aqui então as componentes desses vetores, AX, AY e AZ. E colocamos agora as componentes do segundo vetor, BX, BY, BZ. Bom, e desenvolvendo então esse determinante, segundo a regra da sua predileção, você vai obter exatamente a mesma expressão que está aqui. Então, certamente essa aqui é uma maneira mais prática de utilizarmos aí um produto vetorial em termos de vetores unitários, uma vez que não precisamos ficar lembrando aqui dessa expressão que não é tão simples assim de ser lembrada.